Atenção, amigos do canal Antiguidades e Curiosidades. Hoje eu estou aqui com o ícone dos livros dos sebos do Brasil, o senhor Eurico Brandão, que gentilmente vai conceder essa entrevista aqui para o canal. Senhor Eurico, muito obrigado por me receber aqui, receber o canal, e agradeço pela gentileza de o senhor interromper seu trabalho para nos atender aqui. A gente vai conversar um pouco sobre o livro, fazer para o senhor aqui a primeira pergunta. Quando começou esse amor pelos livros? 1953. 1953. Apareceu do nada ou alguma coisa clareou a mente? Eu tinha outra atividade comercial e eu vi um anúncio de uma editora mexicana, chama-se UTEA, e eles abriram uma filial no Brasil com o nome de, não é bem uma filial, um departamento do Brasil, no Rio de Janeiro, chamava-se Editorial Gonzales Porto. E, então eles estenderam para o Recife, e lá eles então abriram uma filial e eu me candidatei e fui aprovado como gerente chama Gonzales Porto. É o TEA, mas no Brasil Editorial Gonzales Porto. Aí daí justamente eu trabalhei com livros novos. E foi onde eu tive conhecimento dos livros antigos. Aí quando eu me solidifiquei como trabalho com livros antigos, aí pedi baixa e abri o sebo. No Recife, abri precisamente em 1956. Maravilha. Então, eu abri o sebo do Recife, e era uma agência de cultura. Eu estava descapitalizado, eu recebia mercadoria consignada, vendia e prestava conta. Aí me capitalizei e não quis mais receber consignação. Aí então fiz a conta própria e 56 para hoje, continuando a mesma coisa, comprando e vendendo livros usados. Maravilha. E aqui essa opção pela Bahia, o que fez o senhor vir para cá? Muito simples. Atenção. Eu aprendi um pouco de inglês e me comuniquei com um estrangeiro. E então, onde existia institutos de estudo latino-americanos, eu tinha um mimeógrafo, rodava um catálogo e mandava para o mundo, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, e vendia para o mundo todo. Ganhei muito dinheiro com isso. Isso até 1968. Mas em 1968 foi promulgada uma lei proibindo exportar livros antigos do Brasil. Proibido, continua em vigor. Não pode sair do Brasil livros publicados até 1900. Viu? Até século XX, 1900, século XX, né? Sim. Pois é. Aí justamente eu sabendo o rigor da lei, né? Porque se mandasse, eles apreendiam a mercadoria e ainda era processado, né? Aí eu então resolvi me expandir no Brasil, porque eu estava no Recife. Tá me entendendo? Tá Sim, claro. Então, eu digo, bem, agora é o seguinte, eu estava verticalizado, aí eu digo, eu tenho que me horizontalizar agora. Aí foi justamente quando eu vim aqui para Bahia. Para Bahia. Então, na Bahia, eu cheguei aqui na Bahia, cheguei já em 68. A lei foi de 68. Eu cheguei em 69 já para aqui. Aí neste ponto aqui, abri o primeiro sebo da Bahia. Aí foi um sucesso. Sim, sem dúvida. Ainda é. Foi um sucesso, não, graças a Deus. Ainda é. Aí daqui também eu trouxe do Recife, trouxe o irmão, que hoje está aqui em frente. É meu irmão. A casa é minha também, mas eu dei a ele a casa por hora.
Então eu trouxe o irmão e ele ficou, vamos dizer assim, ficou pequeno para mim. Dentro eu já conheci o Rio de Janeiro, São Paulo, eu já trabalhava até Porto Alegre. Eu comprava livro em todo o Brasil e vendia a partir do Recife. Maravilha. Mas quando houve essa proibição, então eu tive que ficar, compreendeu? Eu tive que respeitar e ficar só no Brasil. Certo? Certo. Aí fiquei aqui mas em 80 ficou pouco para mim. Eu já conhecia São Paulo, conhecia Rio de Janeiro. Eu optei então por São Paulo, porque o Rio de Janeiro era bom de comprar e ruim de vender, porque tinha muito selo. Em São Paulo tinha carne de selo. Aí me estabeleci em São Paulo, em 1980. Em 1980, e ainda hoje continua com meu filho, quem está agora é um filho meu que está lá. Uma bela história. Senhor Rico, quais foram os clientes mais ilustres que o senhor se lembra que o senhor teve, ou que ainda tem? Ou se quiser falar só dos que já foram, já... Pode repetir, por favor, que eu não vi bem. Os clientes que o senhor teve mais ilustres, o senhor se lembra de alguns? Não, tem clientes aqui. Aqui na Bahia mesmo eu tinha um cliente que vinha aqui aos sábados, fechava a rua. Era o governador Luiz Viana. Luiz Viana Filho. Luiz Viana, que é um grande bibliófilo, historiador, muito culto. E ele, aos sábados, compreendeu, eu comprava a biblioteca, ele telefonava, e ele passava aqui com o sábado, fechava a rua aqui. Ele tem muitos clientes importantes, muitos. Citá-lo nominalmente... seria injustiça, então, né? Eu decidi importar. Agora tem os clientes do Brasília, de muitas partes do Brasil, né? De Maranhão. Por exemplo, aqui, o Sarney foi um grande cliente meu. O Sarney sempre foi um grande estudioso, viu? Certo? O autor de Maribundo de Fogo, né? Pois exatamente, Sarney. E tem muitos outros que citaram nominalmente. Perfeito. Qual seria o livro mais esquisito que o senhor já conheceu nesse universo literário? O livro que o senhor percebeu que não fazia sentido, esquisito, que fosse esquisito mesmo. Olha, falar sobre antiguidade bibliográfica é um pouco extenso, entende? Porque a minha preocupação não é vender quantidade, é vender qualidade. Sem dúvida. Entende? Então, pega uma edição rara. Você pega, por exemplo, um Barlels. Compreendeu? O Barlels, Gaspar Barlels, que é sobre o Brasil holandês, né? Eu pego a edição de Campanella, 1940. Barlels fala sobre a invasão holandesa na Bahia e em Pernambuco, exatamente, né? Exatamente. A sede passou a ser em Recife. Maurício de Nassau. Lá se chama cidade Maurícia por isso. Maurício de Nassau. Do Nassau, que eles pronunciam. Nassau. Então, assim, tem para falar de livro raro, tem muita coisa importante. Então, Pernambuco tem uma faixa de obras raras. A Bahia tem uma faixa. Cada estado tem uma faixa de obras raras, entende? Tem até uma curiosidade que em Recife a família Vanderlei vem dos holandeses, né? Vanderlei. Exatamente. E abrasileiraram. Não, lá no Recife eu tinha como sustentáculo, era o Instituto Joaquim Nabuco, Pesquisas Sociais, criado por Gilberto Freire. Que foi meu grande cliente, Gilberto Freire. Casagrande e Senzala. Foi, Casagrande, Sobrados e Mucambos. Quer dizer, ele escreveu a Casagrande e Senzala, compreendeu que é a Brasil Colônia. Aí compreendeu Sobrados e Mucambos, que é o Brasil Império. E escreveu o último, Ordem e Progresso, que é a História de República, né? Sim. São os 3 livros que contam a história. A teologia do país, da história do país. Senhor Rico, essa aí é a opinião pessoal do senhor. Qual seriam os 3 livros que todo brasileiro deveria ler antes de morrer? Essa pergunta é difícil de responder. Porque, é pessoal. Escute uma coisa.
no meu entender de sebista, porque o sebista tem que ser um bibliógrafo. Então tem que ter um bibliógrafo, ele tem que conhecer autores e livros. Então, existe compreendeu, é muito diversificado. Enquanto para um não vale nada, para outro vale tudo. Está me entendendo? Perfeito. Está me entendendo? Perfeito. Quer dizer, agora, de um modo geral, todas as obras clássicas, compreendeu? Obras fundamentais. Por exemplo, se eu pega, compreendeu, a parte holandesa. Se eu pega os viajantes holandeses, né? Eu chamo de viajantes. Pois é. O Brasil estudava muito o Brasil holandês, porque ele deixou uma cimento muito boa no Brasil, né? Apesar de ele veio fazer, ele veio para aqui explorar. Ao Nassau, ele foi o contrário, ele veio melhorar o Brasil. Por isso é que ele saiu do Brasil por isso. Foi expulso. Ele voltou para a Holanda, para a Alemanha. Ele voltou por isso. Ele deixou de ser o chefe Brasil holandês e voltou, embarcou no Porto Cabedelo, era tão amigo dos brasileiros que foi levado pelos brasileiros, entendeu? Até pelos índios. Ele embarcou em Cabedelo, na Paraíba. Na Paraíba. Isso eu tenho com certeza absoluta, viu? Que maravilha, viu? E o senhor acha aí, na sua opinião, qual o futuro do livro físico? Do livro usado? Não, o livro físico. Hoje temos o livro digital. O senhor acha que... Não, muito bem, entendi a sua pergunta. Olha, o sebo perdeu muito com a evolução da comunicação. Essa maneira que apareceu para digitar o livro, compreendeu ver esse PDF, por exemplo, né? Isso tirou muito daqui de casa. Porque às vezes o cliente comprava um livro, por às vezes uma pequena referência, mas precisava. Hoje não, hoje ele vai na biblioteca e grava aquele negócio. Então nós temos hoje obras que a gente vendia por um preço, hoje nós estamos vendendo aqui pela metade e ainda a casa praticamente está parada, nós estamos parados. Basta dizer ao senhor o seguinte, que a coisa caiu tanto que eu vou resumir num conceito. Antigamente, quando chegava os fins do expediente, nós estávamos cansados de atender clientes. Hoje nós estamos cansados de esperá-los. É verdade. Até eu reforço a frase. Nós estamos cansados de atender cliente. Hoje nós estamos cansados de esperar pelo cliente. Cliente. Compreendeu? Mudança de ciclo. Tanto que a mercadoria está ficando retida dentro de casa, que a gente tem que estar fazendo pacote, fazendo agora, aqui, ó, isso aqui. Aqui tudo é caixa. Que bota o livro no plástico, mas ele fica difícil mostrar ao cliente e também ele se rasga. Sim. Então eu criei esse sistema de fazer estojo. É o que eu estou fazendo hoje. Porque o livro está retido, as vendas, se nós compararmos, compreendeu, com certeza, aí nós estamos reduzidos a um quarto do que faturávamos. A casa não tem mais público. Isso aqui, o senhor chegou aqui, ó, aqui eu tenho dia de entrar 2 clientes. E às vezes comprando até mercadoria insignificante, entende? Porque os livros, compreendeu, livros raros, normalmente não são valiosos, não são caros, eles são valiosos. Valioso, né? E caro é cobrar, que não tem certo, o cara pega o livro e bota um preço absurdo, né? Não tem preço, tem valor, né? Então, por sinal, até é bom só informar o seguinte, a origem do sebo do Brasil. Uhum. A origem do sebo do Brasil o senhor fala a etimologia da palavra, a origem da palavra. É o sebo, não, sebo, o sebo não é bem a etimologia do sebo. Compreendeu? É
é um conceito de sebo. Sim, o conceito. Por que sebo? Melhor Por explicado. que sebo? Então, segundo Rodolfo Garcia, está aqui o dicionário dele. Esse dicionário dele é Dicionário de Brasileirismo e Peculiaridade Pernambucana, com Rodolfo Garcia. Ele diz que o sebo compreendeu, não é sebo, é caga-sebo. Caga-sebo ou sebo, compreendeu, né? Entendi. Agora, por que o sebo? O sebo, a origem do sebo, que não foi de Rodolfo Garcia. As minhas pesquisas é o seguinte: o livro, a pessoa nem sempre tinha. Botava uma capa no livro para protegê-la, aí começava a pegar, então aqui tem sal, só e gordura. Com o tempo, comprei a lombada, ficava encebada, isso aqui, olha. Tanto que o senhor pega os livros antigos, de um modo geral, os livros antigos tem a mão digitada na lombada do livro. E também faz assim, olha, assim, olha. Aí vai encebando aqui. Então o livro tem, a origem também é essa, o sebo, é porque o livro é manuseado e fica normalmente com um sinal de gordura, né? Fica encebado, sal, gordura e água. Encebado. Bem, isso é uma informação muito importante, viu, que está aqui. Ele diz caga-sebo ou sebo. Eu tinha aqui. Olha aqui, olha. Olha aqui. Dicionário de Brasileirismo, olha. Aham. Pegou aqui? Sim, senhor. Peculiaridade pernambucana, entende? Sim. É um dicionário de brasileirismo, mas peculiaridade quer dizer um vocabulário mais pernambucano, entende? Regional. E está aqui o sebo. Então ele diz que é sebo ou caga-sebo ou sebo, entende? Perfeito, seu Diego. E agora só me diz aí, qual seria o santo grau dos livros para o senhor, dos livros, e o do seu acervo, o santo grau do seu acervo? Pera, não estou entendendo. O livro que seria o santo grau, o livro especial, o livro dos livros que o senhor gostaria de ter e não conseguiu, e o que o senhor tem aqui de melhor expressão, melhor procura, de maior procura. Eu não digo valor, não digo preço, eu digo valor. Não, eu tenho aqui hoje, resumindo a sua pergunta, eu tenho aqui uns 10 mil livros, comprei todos raros, livros raros, compreendeu? Se eu pegar ali, pego um livro, que estão deitados ali, o História Natural do Brasil, o Brasil holandês, eu tenho a História Natural do Brasil, e tem também o famoso Barléus, compreendeu, né? E finalmente, de um modo geral, todas as obras clássicas, compreendeu? Eu tenho aqui dentro de casa, mas o mercado caiu mesmo assim, porque de qualquer forma o cliente, às vezes não existe mais, não existe mais bibliófilos. Sim, senhor. Não existe mais bibliófilos. O que é bibliófilos? Colecionador de livros de certa. O senhor é um especialista, digamos, em agronomia. O senhor então procura para tudo sobre agronomia, entende? Segmentos, né? Aí justamente era que havia muitos clientes assim, bibliófilos, uma biblioteca, digamos, sobre Pernambuco, entende? Perfeito. Está me entendendo? Sobre holandeses, compreendeu? Os franceses, compreendeu? Então tinha esses. Então era uma maravilha, mas hoje caiu muito, não tem mais. O senhor tem hoje um computador, tem hoje um celular, o senhor tem o mundo na sua mão. O Google, tudo pesquisa instantânea. Então é o seguinte, hoje o cliente, uma curiosidade, o que deu muita vantagem ao sebista foi a mansão, apartamento. Então a cidade cresceu, a pessoa tinha aquela mansão e resolveu morar no apartamento, né? Mais prático, tudo limpinho, tudo elevador e tudo, né? Estava entendendo? Sim, e justamente essa mudança,
residência, apartamento, isso me deu comprei muitas bibliotecas, porque o cliente fazia uma triagem, separava estritamente de interesse, porque onde ele ia morar tinha espaço físico limitado, né? Pois é. Por exemplo, eu comprei biblioteca enorme lá em Pernambuco, porque a pessoa foi morar numa praia, não queria citar nome, porque questão de nome já não, certo. Então, porque o cliente ia morar num apartamento, então, isso no Brasil todo. Por exemplo, eu cheguei a comprar livros de Porto Alegre até Maranhão. Só nunca fui a Manaus. Mas comprei de Porto Alegre, comprei biblioteca toda, porque eu me especializei e exportava livro, ganhei muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Mas veio essa lei proibindo de exportar, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, ainda teve uma boa produção, não tinha excelente produção, tinha uma boa produção. Mas com essa modernidade, com o sinal digital, chama-se digital, o mundo digital, acabou com o livro. É verdade. Acabou com o livro. E o senhor acha que o mercantilismo literário influencia no anonimato, no esquecimento do livro, ele ter perdido mais esse valor? Esse mercantilismo que hoje... Não, mas eu acho que está tudo no que eu expliquei ao senhor. Com o sistema digital, compreendeu, o livro vai perder o valor. Perdeu o valor. E o sistema digital, primeiro, o apartamento. Eu comprei muitas bibliotecas porque a pessoa tinha 10 mil livros. Ficava com 1000 livros e vendia. Eu tinha dia, ainda está aqui a casa cheia de livros, saindo pelo chão também. A gente não tem nem onde arrumar o livro. Não tem, porque tem um salão aqui, outro lá embaixo. Mas eu acho que ele está a respeito da pergunta, não é isso? Está muito bem respondida. Bom, aqui o senhor daria, para encerrar aqui, que conselho o senhor daria para todos os sebos e aficionados dos livros? Que conselho o senhor daria para os sebos que ainda resistem hoje e as pessoas aficionadas a esse hobby? Não. Apesar de todas as restrições que eu expliquei, mas enquanto as livrarias praticamente desapareceram do mercado, o sebo proliferou. Hoje tem uma sebaria, compreendeu? Todo mundo gostava com sebo, tanto comércio, tanto estabelecido como virtual. Tem um sebo virtual, entende? Então tem sebo. Olha, tem sebo, você não pode calcular a quantidade de sebo. Entende? Ainda vai demorar muito para acabar, né? Agora é o seguinte, esse pessoal que trabalhou com o estabelecido, no meu caso, esse pessoal está tudo falindo, desaparecendo, porque não pode mais. Não está aqui, essa loja não está à venda. Porque eu não posso mais estar aqui. E é minha. Mas um condomínio lá em cima, a garagem lá em cima, entende? Quer dizer, hoje o sebo, é um negócio super medíocre. O sebo hoje passou um sebo, passou um mercado, uma atividade comercial de péssima qualidade, porque não tem mais mercado. Hoje ainda um pouquinho é justamente a divulgação através da internet. Ainda se vende. Aqui é o seguinte. Aqui eu tinha 3 embaladores de livros. Hoje o embalador sou eu sou embalador. Eu estou vendo o senhor aí preparando aí uma remessa aí, né? Com papel. É que é lá embaixo. Não, embalar ali para o correio. Para despachar. Raramente tem dia que tem 10 livros, 20 livros. Raramente tem. Eu nunca mais vendi quantidade que não desse condições de embalar no mesmo dia. Eu não posso mais nem. Eu embalo, é lá no subsolo, aqui do segundo andar. Eu embalo o livro e o Vitor leva lá para o correio. Hoje já mandei livro para diversos lugares, Porto Alegre, mandei para Minas Gerais, mandei para o Maranhão, mandei aqui para a Bahia mesmo. Para o interior. Porque é o seguinte, não, aqui na cidade
Aqui na cidade o pessoal tá morando em Ondina, né? É melhor ainda, você que mora aqui no corredor da Vitória. Não vem aqui, não tem onde estacionar. Não é isso? Essa dificuldade, então, né? ele pede, manda pelo Magalu, né? Pelo correio que tem esse novo sistema Magalu, que é uma beleza. Pronto. Então, finalizando o seguinte. Eu, graças a Deus, eu sou o sebista, não quero me autoelogiar não, mas quem trabalhou com sebo no Brasil, quantitativo e qualitativo, foi seu amigo Eurico Brandão. Que maravilha. Mas hoje, como eu tenho o Recife, eu já encerrei o Recife, não tinha quem entregar. Rio de Janeiro, São Paulo, tem meu filho, está lá, mas já reduzi muito. E aqui eu continuo, entendeu? Aqui né, meu irmão era o meu sócio, mas houve um problemazinho, então eu entreguei a casinha aqui em frente. Então é o seguinte, hoje sebo é um péssimo negócio. Apesar de ser um péssimo negócio, mas como o desemprego está um absurdo, então você que tem uma certa noçãozinha, viu? Pega o sebo, compra em casa, lá mesmo ele digita, divulga, não paga aluguel, não paga empregado, não paga imposto, não paga nada, entende? Mas estabelecido hoje ninguém pode mais. É verdade. Hoje nunca, não tem, aqui em Bahia, os sebos estabelecidos desapareceram. Eu não vou citar o nome, questão de concorrência, né? Certo? Mas tinha uns bons sebos aqui, meus concorrentes, todos apareceram. Todos apareceram. É difícil, né? Momento difícil. Aqui mesmo tinha o Berinjela, um sebo que veio de Buenos Aires para o Brasil, ficou no Rio de Janeiro, viu? Estendeu-se do Brasil, abriu uma casa aqui na Bahia, foi embora aqui. Aqui onde tem, aqui ao lado da Igreja da Ajuda, não tem ajuda, sim. Ao lado tem o prédio, ali onde era o Banorte, ali era o Berinjela. E outros eu não vou falar, outros eu falei que era estrangeiro, eu falei, mas que eu sei. Isso. Hoje não tem mais um estabelecimento de sebo, um estabelecimento assim grande, só procura. Grande não tem. Tem persiste aqui um ex-empregado meu, tem aqui na Carlos Gomes tem um ex-empregado meu. Aliás, 2 ex-empregados abriram um sebozinho. Então, mas não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. Eu acredito que também não tenha sido só com os livros, né? O disco teve problemas, o rádio teve problemas. Aqui nós compramos disco DVD, isso aqui era um setor de disco DVD. Isso também é tanto que até na placa aí consta isso. Não? Isso não quer, de graça eu não quero. Pois é. Olha, tudo é cíclico, eu tenho lá no depósito. Eu tenho essa casa aqui, tenho lá embaixo e tenho um depósito em Abrantes. Eu tenho um depósito lá, eu tenho, sabe o que eu tenho? Eu vou dizer por baixo. Eu tenho lá uns 200 mil livros. Nossa Senhora. E tem lá não sei quantas caixas de CD e DVD que eu vou jogar fora. Fica aqui a dica no vídeo para todo o Brasil que vai assistir esse vídeo, para saber, eu vou deixar o contato do senhor, o endereço aqui certinho, para as pessoas que têm interesse fazer pesquisa com o senhor. Mas lá a mercadoria que está no depósito estão todas encaixotadas. Ah, já está tá em casa, então só eu botei até lá, eu fiz as estantes, já fiz um tablado, e essa mercadoria assim, quase joguei lá para o tablado, está lá. Tanto se você me pedir isso, eu não perco tempo. Não vale a pena para o senhor, não, né? não. Do contrário, quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer agora, assim, como eu tenho essa mercadoria de balcão, de pouco valor, que não pode divulgar, eu vou botar tudo para reciclagem. Vamos ver se eu entendo o que estou dizendo. Mercadoria de pouco valor. A mercadoria que ainda tem condições de digitar, eu continuo digitando, né? Que depende da uma coisinha. Agora, balcão, acabou-se. Certo. Isso aqui, meu caro amigo, eu encerro dizendo o seguinte: aqui nós tínhamos um movimento tão grande que quando chegar ao fim do dia nós estávamos cansados de atender cliente. Hoje, quando termina o dia, nós estamos cansados de esperá-los.
Faz parte da vida, a finitude, né? Tudo tem ciclo, né? Vai do pico, desce, modifica, depois volta. Olha, eu vou dizer com o senhor, o sebo passou a ser um negócio tão ruim. Tão ruim. Mas tão imprescindível ainda ajuda muita gente. Mas, olha senhor. Para o pesquisador, né? Para quem vende é uma tortura. Não, mas escuta, o pesquisador hoje compreendeu, não tem mais problema, porque ele tem o PDF, ele pega tudo na Biblioteca Nacional, nas bibliotecas públicas, ele copia tudo, né? Essa geração acostumada com a tecnologia, ela não gosta do papel. Mas a mais, cara, com 50, 60, 70 anos ainda prefere o livro na cabeceira, né? Olha, os meus negócios aqui na Bahia estão reduzidos para um quarto, 25%, graças à internet. Graças à internet. É isso mesmo, é uma tristeza. Infelizmente a vida é assim, ela não pode ser perfeita o tempo todo. Não tem. Seu Eurico, passou a ser um negócio péssimo. eu vou agradecer o senhor pela gentileza mais uma vez de ter atendido, provou essa sua capacidade cultural, que para trabalhar com livro tem que ter uma cultura abrangente, lata, uma cultura grande, e o senhor já provou que conhece. E está aí aos 92, né? 93. 93 anos, lúcido, trabalhando, operacional. Eu lhe agradeço muito. Espero que o vídeo, quando rodar na internet aí, possa contribuir com o seu negócio aqui, alguma coisa. É possível. Pronto. Isto é compreender uma divulgação que ocorre pela primeira vez. Pode ser que isso traga alguma coisa, porque o livro tem sempre alguém procurando, sempre alguém. Sempre. Agora, o problema é a parte quantitativa. Então, essa quantidade ficou muito reduzida, entende? Perfeito. Então é isso, eu queria despedir, falar alguma coisa. Amigo, eu espero justamente que essa oportunidade que me traga algum comprador. Porque eu não estou nem preocupado em vender o que eu em comprar, eu estou interessado em vender o que eu tenho. Certo. Porque eu tenho livros, eu tenho todo aqui, eu tenho mais de 300 mil livros. 300 mil livros, que é o acervo. Isso aqui nesse prédio. Tem uma coisa que todo livro se compreendeu bibliograficamente boa, não tem obras que compreendeu sem valor. Por exemplo, O Direito de Nascer, está ali, olha. Essa famosa revista O Direito de Nascer, não sei se você lembra dela, né? Lembro até da novela. Pois é, eu estou botando para o lixo. Porque ninguém procura mais. Outras gerações. Tá bom, senhor Ico, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz pela sua entrevista. Eu que lhe agradeço. E abrir uma perspectiva, porque pela primeira vez o pessoal vai ter esse acesso ao mundo sebístico, né? Sim, senhor. E é possível que alguém com isso me procure, né? Vai procurar com certeza. Okay. Muito obrigado, senhor Ico. Obrigado, amigo.